peão, fazia de tudo aqui. Tudo topado e pelada de paralelepípedo, quando começou porque era tudo barro aqui em Cabo Frio, né, cara? Minha rua era barro, era pelada ali, depois de um paralelepípedo a gente continuou com a pelada. Aí de vez em quando ia com o dedão todo arrebentado, porra. Goleiro, foi? Goleiro, pô, agarrei muito. É mesmo? Pô, as peladas daqui, que os caras olhando no gol. E eu comecei a gostar, começava a brincar no gol também de society, né? Agarrava bem. E tu lembra o teu primeiro vez no Maracanã? Primeira vez, a minha estreia no Maracanã foi contra o Palmeiras, como titular. Quem era o técnico? O técnico era o Jobé. Que legal, hein, cara? Era o Cantarelli, eu... Boa noite, pontualmente 18 horas, hora de Brasília. Está começando o nosso programa de esportes. Você não pode perder. E vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o boletim da bola. Pois é, edição do dia 14 de agosto, começando o Boletim da Bola com os destaques esportivos do seu clube de futebol. Vamos falar nessa hora, além da opinião do capitão Hidalgo, vamos falar do Santos, do Palmeiras, do Vasco da Gama, do Fluminense e também do Flamengo. Uma hora com muitas informações e também, claro, a rodada que começa no meio de semana da Sul-Americana, com detalhes para você aqui do seu time de coração. Mas antes vamos abrir a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet, passando de 2.000 web rádios. Comando também da Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, e a Web Cop News do Walter Corrêa em Manaus. Mas antes, está chegando ele, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Pois é, o assunto é em nome da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Muito bem, e o programa começa com a opinião do nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. A venda com cifra extraordinária do jogador Vitor Roque ao Barcelona, claro, sendo mais um grande negócio do Furacão, afinal, através do ex-diretor Alexandre Matos, que havia saído do Cruzeiro e ao ser contratado para vir ao Rubro Negro da Baixada, já estabelecia um acerto com a família do jogador para não assumir nada e nem assinar com o time das Alterosas. Afinal, ele conhecia do assunto. Em contrapartida, é claro, dando o troco por sua demissão, ele tirou o garoto e a diretoria atleticana comprou o passe por R$24 milhões. A continuidade todos já conhecem, pois o... Eu costumo dizer que o Grêmio não caiu, o Grêmio foi derrubado. Derrubado. Denis Abraão, ex-vice de futebol do Grêmio. Saudade de futebol. O meu objetivo era trazer o Grêmio de volta para a primeira divisão. O primeiro era tentar evitar a queda, né? Isso, não conseguimos. Sim. Emociona. Jogadores que estão há muito tempo dentro do Grêmio. O Jeromel pra ti é um jogador que o ciclo dele encerrou? Para falar do Jeromel, essa pecha eu não vou levar. Eles já tinham contratado o Mancini, não fui eu que contratei. O Roger fui eu que contratei. O Mancini fui eu que demiti. E o Renato, treinador dele? Tem algumas coisas que não dá para entender no Renato. Por isso que eu disse, quando eu assumi, que tinha que ter cabelo no peito. Aquele período da saída do Ronaldinho. Vou te dizer uma coisa, ele tá arrependido. Ele tá arrependido? Ele tá arrependido. O que tu fez para tentar? Tem nos bruxos também, né? É o que eu tive que dizer.
dizer um não para ele, que ele não iria viajar para casamento, a não ser que ele trouxesse um pedido de demissão formal para nós. Tu falou isso para ele? Mas vou para Guete comemorar. Uma outra coisa que a gente não falou. Claro, 2022 é um filme de horror. Denis Abraão e Filipão. Não caía de jeito nenhum. Essa seria a minha pergunta. É ruim. Bora para mais um, rapaziada. Mais um de carona com Gambita aqui no canal do Gambita. Muitos likes nesse vídeo. Denis Abraão, acima de tudo, um gremista, um grande gremista. Denis que tem serviços prestados ao Grêmio lá no final da década de 90 e que nunca hesitou quando foi chamado para ajudar o Grêmio. A passagem do Denis pelo Grêmio teve uma série de assuntos polêmicos. 2021, Denis Abraão é convidado por Romildo Bolzan para assumir o departamento de futebol do Grêmio no lugar de Marcos Herrmann. Denis Abraão chega junto do seu fiel escudeiro Sérgio Vasquez com a incumbência de livrar o Grêmio do rebaixamento. Porém, não obteve êxito. O Grêmio acabou rebaixado para a segunda divisão pela terceira vez na sua história. Foi até o dia 1º de setembro de 2022, quando ele, Denis Abraão, foi demitido pelo presidente Romildo Bolzan naquele movimento onde implodiu tanto o departamento de futebol quanto a comissão técnica. Saíram Denis Abraão, Sérgio Vasquez, Roger Machado e, na sequência, Renato Portaluppi voltou para o Grêmio. Que legal. Esse chão aqui, Leandrinho. Tamo fudido. Leandrinho tá apavorado. Tu é gremista, né, Leandrinho? Sim. Denis Abraão, te remete a boas memórias, más memórias? Más memórias, né? Mas, né? Um momento muito ruim. Denis que nas redes sociais, vocês sabem como é a rede social hoje, né? Acabou virando meme. Deve estar com a mão engessada pra não levantar a bandeira. Eu vou berrar! Mas que tá gozado, tá? Fizeram de tudo com o Denis, né? O episódio da live com o Farido. Não tá no ar isso, né, Farido? Não. O abecedário do Denis Abraão, enfim. E nós não vamos cair. Uma série de memes aí, se vocês colocarem na internet, o que mais tem é meme aí sobre a passagem do Denis Abraão. Mas aqui a gente vai conversar com o Denis para além do meme. Aquele estilo sanguíneo, pulsante do Denis Abraão. Já tô vendo ele. Ali o homem, ó, esperando. Foi aqui que pediram Uber? Foi aqui que pediram Uber? Grupo Servopa. Eu tenho certeza que o teu próximo carro tá aqui na Seminovos Servopa. Os melhores carros seminovos do estado do Rio Grande do Sul, eu asseguro para vocês. Outro jogador, mais um. Deixa eu ver aqui da lista, confirmar a sua lista aqui. Patati é um jogador que o Santos também sabe que pode fazer dinheiro. Claro, cada jogador desse tem um valor de mercado. Não são jogadores que têm, né, valores parecidos. Patati, por exemplo, vale menos do que um Jair, do que um Sherman, embora seja atacante, mas é um jogador que tem valor interessante de mercado. Dizem no Santos que é um jogador que pode sair pelo mesmo valor, por exemplo, que foi negociado o Ângelo. O Ângelo foi negociado com algo em torno de 12, 13 milhões, não me lembro exatamente agora, mas sei que se o Santos receber uma proposta com esses valores, o Santos, obviamente, vai vender. Nós tivemos um probleminha aqui técnico, vou voltar com a opinião do nosso querido Capitão Hidalgo, na abertura do nosso boletim da bola que foi interrompido. Peço até desculpas para você, um problema técnico que tivemos aqui. Vamos voltar com a opinião do Capitão Hidalgo. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. A venda com cifra extraordinária do jogador Vitor Roque ao Barcelona, claro, sendo mais um grande negócio do Furacão, afinal, através do ex-diretor Alexandre Matos, que havia saído do Cruzeiro e ao ser contratado para vir ao rubro-negro da Baixada, já estabelecia um acerto com a família do jogador para não assumir nada e nem assinar com o time das Alterosas. Afinal, ele conhecia do assunto. Em contrapartida, é claro, dando troco por sua demissão, ele tirou o garoto e a diretoria atleticana comprou o passe por 24 milhões de reais. A continuidade todos já conhecem, pois o jogador veio e arrebentou, chamando a atenção da mídia nacional. Era o que precisava o Furacão para negociar, mas foi com o Barcelona, um clube useiro e vezeiro em negociações sem a devida consulta a técnicos de futebol, pois na Europa a jogada é outra. Foi o que aconteceu anteriormente com a grande revelação do Coxa, em 2005, o Keirson, e em seguida com o zagueiro Henrique.
onde empresários fizeram uma ponte com o Palmeiras. O mesmo está acontecendo com o Vitor Roque sem a anuência do técnico Xavi, que entrou como titular em 2 partidas. O que se ouve lá na Espanha pela imprensa é que a atual diretoria quer negociar o atacante, o Vitor Roque, pelo menos para não perderem muito neste investimento. Eu vou mais além. Fico a pensar no Endrick. Sei que no Real Madrid as coisas são mais às claras, pela forte presença do seu presidente Florentino Pérez. Antecipo que poderá acontecer, claro, de forma diferente, vários empréstimos para outros clubes até a adaptação do Endrick ao futebol europeu. Era só. Muito bem, aí o capitão Hidalgo, repetindo aqui o seu comentário, vamos voltar com o Wagner, com detalhes. Diga lá, Wagner. Deixa eu falar da lista, né? Eu ia falar aqui da lista dos jogadores do Santos. Vou trazer aqui, então, esta lista de jogadores que podem, estou dizendo, podem. Não quer dizer que o Santos vai vender esses jogadores, mas esses jogadores fazem parte de uma lista que o Santos entende que são jogadores que têm potencial de mercado e que numa necessidade o Santos, ou se aparecer uma grande proposta, o Santos não vai fazer nenhum esforço para segurar. O Santos precisa vender ainda jogadores e o Santos tem essa lista, sabe que pode, no momento ali de necessidade maior, pode negociar um desses jogadores. Eu estou falando do goleiro Gabriel Brazão, que conseguiu se valorizar porque assumiu a condição de titular, né? Tivemos aí, inclusive, no último jogo contra o Coritiba, se eu não me engano, quando o Santos vence o Coritiba na Vila Belmiro, tivemos um representante de um clube inglês observando o Gabriel Brazão. Tem o Guilherme também, que é um jogador que se valorizou demais durante o Campeonato Paulista e a atual Série B. É um jogador que o Santos pode fazer dinheiro dentro do mercado nacional ou até mesmo para fora. Outro jogador que o Santos sabe que se abrir a boca vende é o zagueiro Jair. Outro jogador que o Santos também entende que está valorizado e que tem valor de mercado, inclusive para fora, é o lateral direito JP Sherman. Outro jogador, mais um, deixa eu ver aqui da lista, confirmar a sua lista aqui. Patati, é um jogador que o Santos também sabe que pode fazer dinheiro. Claro, cada jogador desse tem um valor de mercado. Não são jogadores que têm, né, valores parecidos. Patati, por exemplo, vale menos do que um Jair, do que um Sherman, embora seja atacante, mas é um jogador que tem valor interessante de mercado. Dizem no Santos que é um jogador que pode sair pelo mesmo valor, por exemplo, que foi negociado o Ângelo. O Ângelo foi negociado com algo em torno de 12, 13 milhões, não me lembro exatamente agora, mas sei que se o Santos receber uma proposta com esses valores, o Santos, obviamente, vai vender. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ó, a lista é essa aqui, ó. Brazão, Jair, Guilherme, Patati e Sherman. Tem mais um aqui que eu falei que não está na lista aqui, mas me disseram depois. Brazão, Jair, Guilherme, Patati e Sherman. Acho que são esses aqui, né? Dos principais jogadores que o Santos sabe que se abrir a boca, vende, tem condições de fazer dinheiro rápido, e isso pode acontecer. Um desses jogadores, eu acho até, acredito que será vendido, pelo menos um deles eu acho que será vendido nesta temporada, neste meio de ano, né, ou no máximo até na janela do final do ano. Acredito muito porque o Santos precisa de dinheiro. O Santos precisa vender jogadores ainda. Quem mais? Quem mais aqui, gente? Vamos lá. João Vitor. Se vender o Guilherme é vergonhoso, está dizendo aqui o João Vitor. Depende. O Guilherme é um jogador que, como todos esses aí, depende muito da proposta. Mas se tiver proposta, o Santos vai vender. Se tiver uma proposta, claro, não qualquer proposta. Se tiver uma proposta dentro do valor de mercado,
eu acho que o Santos vai vender porque precisa vender. É uma informação de dentro do clube, não é uma opinião minha, não. É uma informação de dentro do clube. Walter Paulino dos Santos. Boa noite, Wagner. Boa, Wagner. Pagar 21 milhões e 350 mil de salários para o Wendel, jogador de segunda divisão, tendo dívidas, e não acertar com o Fluminense a volta do Ganso, que traria patrocínio, é brincadeira, está dizendo aqui o Walter Paulino dos Santos. Eu não vou nem falar do Ganso, mas eu acho que realmente essa contratação do Wendel está com valores incompatíveis, na minha opinião, na minha modesta opinião, incompatíveis com o que esse jogador já apresentou no mercado português até o momento. Quem mais aqui? Leonardo Ferreira, tem que ser o Patati. Leonardo quer se livrar do Patati. Patati tem mercado. Patati não é um jogador que vai ser vendido por uma fortuna, mas tem mercado. Quem mais aqui? Olha meu querido amigo aqui, Maurício, lá de Curitiba, diretamente da fria, gelada Curitiba. Se está frio aqui, imagina em Curitiba agora. Está dizendo aqui, boa noite, Wagner. No final do ano, o Santos deve vender o Soteldo por 5 milhões de dólares. Sim, já falamos do Soteldo aqui, Maurício. Realmente esse é um dinheiro que o Santos já conta, né? O Santos conta que o Grêmio pague, assuma aí o direito, né, de preferência de compra, comprando, adquirindo em definitivo o Soteldo, que foi adquirido por 4 milhões de dólares. E o Santos estipulou o passe dele, né, os direitos econômicos, né, não é mais passe hoje, estipulou nesse valor aí de 5 milhões. Que mais? Olha o Rafael Serrano, outro sortudo aqui que ganhou a camisa oficial do Santos num sorteio aqui no canal. Wagner, já pensou o Soteldo, Lucas Lima, Patrick, Moreiros, Furt e Zanocelo? Que beleza, hein? Olha, o Soteldo é bom jogador. Eu acho o Soteldo um bom jogador, mas tem cabeça de vento. Indisciplinado, traz muitos problemas extra-campo, mas é bom jogador. Lucas Lima já foi bom jogador. Patrick já foi um jogador mediano, útil. Hoje não é mais, pelo jeito. E Morelos, meu Deus. Não sei como esse cara é jogador. Furt, também acho que já foi um bom centroavante. Hoje, por questões físicas, é um jogador que não consegue render, né, o que se espera dele. E Zanocelo, desculpa, não vou nem comentar. Mais absurdo ainda é o Santos, depois de tê-lo por empréstimo, podendo devolvê-lo à Ferroviária, o Santos comprou esse cara por 2 milhões de euros. O Santos pagou 2 milhões de euros, mesmo sabendo que ele não era jogador. Mais um absurdo cometido pela gestão horrorosa de Andrés Rueda. Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por quê? Para pagar favores ao dono do Soteldo, né, que é o dono da Ferroviária, que é o Giuliano Bertolucci, o poderoso Giuliano Bertolucci. Superchat na área aqui, Felipe Cruz Gomes. Soteldo saiu como abandono, não tem clima. Concordo, obrigado pelo superchat, Felipe. Felipe, também concordo aqui. É difícil imaginar o retorno do Soteldo ao Santos, da forma como ele saiu, né? E também não é nem por isso, não é nem pela forma, não é o mais grave, né? Porque a gente já cansou de ver isso. O jogador sai pelas portas do fundo, depois retorna como se nada tivesse acontecido. Já vimos esse filme várias vezes, né? Não só no Santos, como em outros clubes também. Porém, no caso do Soteldo, se sabe que o histórico dele, né, o perfil dele emocional, disciplinar, não compensa, mas é um baita jogador. Isso a gente tem que assumir, reconhecer. Muito bem, obrigado, Wagner. Wagner Frederico falando da Baixada, com detalhes do Santos. Agora vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Avante palestra! Fala, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e não se esqueça, hein, vai comprar materiais esportivos, dê uma passadinha lá na Centaurius.donati, DONATI, 10% de desconto para você na sua próxima compra, beleza?
Bom, amigos, a parada é a seguinte. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre algumas coisas do jogo de hoje, mas a verdade é que eu tinha gravado esse vídeo de manhã, por volta ali de manhã não, né? No comecinho da tarde, e só soltei ele num horário que é melhor aqui pro YouTube, por volta das 7, 7h30, por aí, foi a hora que eu soltei. Só que, de lá pra cá, algumas informações que eu tinha... Na verdade, algumas dúvidas que eu tinha levantado foram trazidas no fim da tarde. E o vídeo acabou ficando desatualizado. Eu acabei fechando acabei privando o vídeo porque não faria sentido, né? Um vídeo com informação desatualizada sobre coisas que a gente estava supondo, sendo que a informação já tinha saído. Então foi erro meu, por isso eu privei o vídeo e estou fazendo aqui de novo, levantando o debate sobre a escalação e sobre a forma como eu, pelo menos, acredito que o Palmeiras deveria jogar, agora com as confirmações de fato, né, dos jogadores que vão estar à disposição. Então, o que eu tinha abordado naquele vídeo era o seguinte, né? Se o Felipe Anderson e o Estevão tiverem condição de jogo, né, forem para o jogo e puderem jogar aí os 90 minutos ou grande parte disso, cara, eu usaria o Palmeiras num esquema diferente. Eu voltaria ao Palmeiras para aquele 4-3-3 que a gente já conhece, porque eu acho que vai valorizar melhor as características do nosso time. Por quê? Porque esse 3-5-2 eu acredito que o Abel tenha utilizado muito por conta das ausências, principalmente de qualidade nas pontas, né? Com a lesão do Estevão, com o Dudu aí, que não tá tão bem, o Felipe Anderson também não conseguiu se firmar. É claro que isso não se deve só aos jogadores também, o time do Palmeiras estava uma bagunça, não estava conseguindo jogar, ninguém estava conseguindo render, então é óbvio que essa entre aspas, má fase aí dos jogadores da ponta tinha muito a ver também com a má fase do Palmeiras como conjunto do time, enquanto conjunto que estava muito bagunçado. Então por conta disso o Abel resolveu armar o time de outra forma. Eu não gosto do Palmeiras atuando com 3 zagueiros, mas não sou birrento ao ponto de não reconhecer que pelo menos nesses 2 últimos jogos contra o Flamengo o time deu uma resposta positiva e foi melhor do que nas últimas partidas, né? Porém, se você pensar esse time com 3 zagueiros tendo Felipe Anderson e Estevão, cara, a gente teria ali, Murilo, Vitor e Gomes, na direita provavelmente Gia e na esquerda Caio Paulista, no meio campo Aníbal, Zé Rafael e Veiga, e um ataque tendo Estevão e Felipe Anderson. Ou o Felipe Anderson jogando de meia de novo e o Veiga como segundo volante, e o ataque com Estevão e Rony. Sei, acredito que teria essas 2 variações. Mas por que eu acho que não valoriza o que o Palmeiras tem de melhor? Por quê? O Estevão ficaria mais como um segundo atacante, poderia até ter liberdade para cair, mas não seria de fato um ponta. O Felipe Anderson teria uma função de flutuar mais centralizado, e o Rony ou o Flaco seria esse outro atacante. Só que contra o Flamengo principalmente, nesse último jogo aí, a gente analisou. E isso também aconteceu no jogo de ida da Copa do Brasil. A gente analisou muitas vezes que a puxada de contra-ataque do Palmeiras tinha 2 jogadores lá na frente, que eram os atacantes, e um time muito espaçado. Isso aconteceu em outras ocasiões que o Palmeiras jogou, inclusive em mata-mata, dessa forma. O ataque lá na frente, o time lá atrás. Então, assim, esse esquema poderia funcionar com esses jogadores? Cara, poderia, mas o time precisa funcionar melhor como engrenagem, né? As puxadas de contra-ataque, o time precisa acompanhar. Esse esquema, pra mim, funciona muito mais quando o time tem mais a bola no pé e consegue trocar passes. Só que vai querer trocar passes hoje? Vai ter frieza para sair da pressão do Botafogo? Porque se for pro Botafogo vir para cima marcando, e a gente dá chutão para frente para tentar se livrar, pro Rony ou para alguém correr lá na frente, aí você perde a bola, vem o Botafogo de novo, você recupera, o Botafogo pressiona, você dá chutão, aí volta o Botafogo de novo, você recupera, pega a bola, dá chutão, não vai dar certo, né? Então vai ter que ter frieza para sair trocando passes, para quebrar essa pressão do Botafogo e aí sim ter possibilidades lá na frente. Porque se for para ficar dando bicão, recuando, vai ser o mesmo cenário que a gente já tá vendo e já sabe que vai dar merda. Então até por conta disso, eu preferi um Palmeiras mais agudo, mais agressivo e mais pronto para puxar contra-ataques de forma diferente, que você não fique dependendo tanto do chutão e que você tenha um desafogo. Quais seriam os desafogos? Felipe Anderson e Estevão nas pontas, principalmente o Estevão. Então jogaria ali no 4-3-3, tiraria um dos zagueiros, Gia e Vitor, Gomes ou Murilo, Caio Paulista, Aníbal, Zé, Veiga, Felipe Anderson numa ponta, Estevão na outra, e centralizado aí, pra mim o Flaco, tá? Vi muita gente falando que o Rony melhorou, o Rony recuperou a vaga de titular, o Rony não sei o que. Eu acho que as últimas partidas do Rony foram sim melhores, né? Ele entrou melhor, ele conseguiu contribuir pro time, só que esquecem de olhar pro Flaco também, que nesses jogos contra o Flamengo ele fez 2 gols. Um, né, que seria o gol do empate, né? Que até hoje não provaram que estava impedido.
E o outro gol, quem estava impedido era o Gomes, né? O Flaco teve ali o faro de oportunista. Fora que ele sai da área, ele ajuda, ele participa do jogo, ele arma o jogo para os companheiros. Não acho que o Rony tenha jogado mal de fato, mas quem olha só para o Rony esquece de olhar para o Flaco. Se você diz que o Rony melhorou muito, o Rony... Tudo bem, concordo, fez bons jogos aí até. Porém, você não olhou para o Flaco também, né? Que o Flaco também não foi mal. Então ele recuperou a vaga de titular porque ele foi bem e o Flaco foi mal? Não, o Flaco não foi mal. Lembrando também, né, aquela finalização do Flaco que o Fabrício Bruno fez uma ponte, né, para defender, também tinha tudo para ir pro gol, né? Então o Flaco poderia ter marcado até mais naquele jogo. Enfim, meus amigos, é um pouco disso que eu penso pro jogo de hoje, só que o principal não é nem o time que vai jogar, não é nem o esquema que vai jogar, mas é a postura, né? A postura que a gente vem falando tanto, né? O Palmeiras não pode entrar para fazer um jogo covarde, tem que fazer um jogo defensivo, cauteloso, claro, temos o jogo do Allianz, e o Allianz é a nossa fortaleza, o Palmeiras é muito forte ali dentro quando ele não tem que subir uma montanha muito grande, né? Quando você não se enterra no primeiro jogo. Se a gente voltar com um empate lá do Engenhão, puta que pariu, aí o Allianz é uma fortaleza mesmo, aí a gente vai pra cima com tudo. Agora, você voltar de repente com 1-0, dependendo da forma como você jogou, também não é dos piores. Agora, você voltar com 2, você voltar com 3... aí esquece, aí você entrar em campo para fazer outro jogo covarde? Não, de jeito nenhum. Imagina se a gente ainda arranca uma vitória lá dentro. O jogo passado, a gente poderia ter feito isso. Se a gente sai na frente, faz o gol ali com o Flaco, poderia ter saído na frente, poderia ter vencido o Botafogo, por que não? Jogamos para isso, só não fizemos os gols. Então esse também é um outro ponto muito importante, né? O Palmeiras precisa fazer os gols que se apresentam, né? Jogo grande é muitas vezes decidido no detalhe. Se o Palmeiras não souber aproveitar, tem tudo para perder, né? Porque lá no Engenhão a gente teve essa chance claríssima com o Flaco, não fizemos, tivemos outras chances também, não fizemos, tomamos gol, perdemos o jogo. Esse último jogo aí contra o Flamengo também dá para pegar ali o segundo tempo com 3 chances claríssimas em 5 minutos, não fizemos, o que aconteceu? Tomamos gol, ainda tivemos coisa para empatar, porém, o jogo grande, se você não guarda as chances que você tem tudo para tomar um gol, né? Então hoje eu acho que vai ser sim um jogo difícil, de muita pressão do Botafogo, que vai jogar em casa empurrado pela sua torcida. Cabe ao Palmeiras saber suportar essa pressão, encontrar os espaços e jogar bola, independente do resultado. O que eu espero do Palmeiras é que jogue bola, que aprenda, que tenha aprendido com as lições do que aconteceu nos últimos mata-matas, principalmente esse último da Copa do Brasil contra o Flamengo. Lembrando que esse é o jogo mais importante da temporada até o momento, né? A gente não pode desperdiçar, porque aquela discussão de a temporada acaba em agosto, a temporada não está muito boa não. O Campeonato Brasileiro a gente teve uma queda e não conseguiu se recuperar até o momento, e o mata-mata, se a gente for eliminado, só vai sobrar o Campeonato Brasileiro. Não é que assim, se o Palmeiras só brigar pelo Brasileiro e acabar sendo campeão brasileiro, o ano é ruim. Cara, não acho que o ano seja ruim, mas é um baldinho de água fria, né? Ser eliminado das oitavas de final da Copa. Das Copas, né? Da Copa do Brasil, da Libertadores, não é o que o palmeirense espera, não é o que o palmeirense está acostumado, não é o que a gente deseja, né? Então, por favor, né? Que se jogue como o Palmeiras hoje. Quero saber a sua opinião, comenta aqui pra mim. Qual o seu esquema tático preferido? Qual a sua escalação preferida? E fala o que você quiser, o espaço é seu. Tamo junto, de noite a gente volta pra falar desse jogo, se Deus quiser, comemorando um bom resultado. Beleza, amigos? Tamo junto, abraço, até a próxima. Valeu e fui! Obrigado! Que legal ter mais uma vez você com a gente aqui na programação 24 horas do Boletim da Bola do Futebol ao Vivo. Bem, agora o assunto é o Vasco da Gama. Diga lá, Mineirinho! Salve, salve, família vascaína, estamos chegando para mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, trazendo para você os seguintes destaques. João Vitor deve ser titular e fica a dúvida: quem será seu companheiro de zaga? Atacante Serginho estaria na mira do Criciúma. E o contrato com a Capa, que foi prorrogado por 3 meses. Quem curte nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, que é importante pra gente. E bora de informação. O Vasco segue firme na preparação para o jogo de domingo contra o Criciúma, pela 23ª rodada do Brasileirão. Os jogadores fizeram um trabalho indoor na academia, visando o fortalecimento muscular. E no campo, a novidade do time deve ser o zagueiro João Vitor.
Ele entrou na partida contra o Fluminense aos 14 minutos do segundo tempo e participou diretamente do segundo gol, marcado por Vitor Luiz. E a dúvida é, João Vitor entra na vaga de quem? Bom, ele joga pela direita, portanto, uma lógica seria entrar no lugar do Maicon, mas o Maicon pode jogar também pelo lado esquerdo, então o João Vitor entraria na posição dele e o Maicon ficaria na vaga do Léo Pelé. Os treinos no decorrer da semana devem indicar qual será a nova dupla de zaga do Vasco da Gama. E aí, família, João Vitor titular entra na vaga de quem? Maicon ou Léo Pelé? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Contra o Criciúma, o Vasco precisa começar a melhorar seu desempenho jogando como visitante no Brasileirão. Essa aqui, galera, né, é a tabela, tá, da UFMG, contando só os jogos como visitante. O time é o terceiro pior clube do campeonato, jogando fora de seus domínios, né? Em 10 jogos, somou só 6 pontos. Foram as vitórias sobre Internacional e Atlético Goianiense. O Vasco é também a única equipe da competição que não empatou jogando fora de casa. São 2 vitórias e 8 derrotas. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E é justamente essa questão dos jogos fora de casa que está impedindo o Vasco de alcançar, né, com mais tranquilidade o bloco de cima. Se a gente manter, né, em casa o jeito que tá e melhorar um pouquinho fora de casa, vai dar muito bom. Depois de Zé Gabriel ser anunciado pelo Coritiba, o Vasco segue na procura de clubes para Galdames, Rossi, Rojas e Serginho. O atacante, autor do gol contra o Bragantino na última rodada do último campeonato, na última rodada do Brasileirão 2023, estaria no radar do Criciúma. Serginho fez só 2 jogos pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, somando 39 minutos em campo nas 2 partidas. Ele entrou em campo contra Cruzeiro e Juventude, ainda sob o comando do técnico Álvaro Pacheco, o Boinas. Pois é, né, cara? O cara já não tá sendo aproveitado. Enfim, é a questão salarial, né? É achar alguém que pague o que o Serginho ganha ou convencer o Serginho a ganhar um pouco menos e jogar, né? E ser mais aproveitado na competição, como a gente mostrou aqui. O Vasco já tá aí indo para a 23ª rodada. Ele entrou 2 jogos, os 2 como reserva utilizado, e soma só 40 minutos em campo. E aí, galera, Serginho merece mais oportunidades no time do Vasco? Vamos então para a informação da Capa, né? O fornecedor de material esportivo do Vasco tem novidade. Bom, é o seguinte, a informação trazida pelo AV é que o Vasco prorrogou, tá, a pedido do próprio Vasco, o contrato com a Capa por 3 meses. O contrato finalizaria agora em dezembro. Ficou toda uma expectativa, Nike, Adidas, mas até agora nada, e vamos prorrogar o contrato com a Capa por 3 meses. Todo mundo sabe que eu faço os nossos shows de prêmios aqui no canal, sorteio camisa para o Brasil inteiro, compro só produtos oficiais, então eu posso falar com propriedade. A Capa é muito ruim na distribuição. Para mim ela é ótima nos designs, no modelo da camisa, a qualidade. Eu não tenho muita coisa para reclamar, aí é só um detalhe ou outro, questão de gosto pessoal. Mas a distribuição é muito ruim. Sai uma camisa top, uma bem bonita. Não dá uma semana, ela já tá faltando os principais tamanhos, né? Que é o G e o GG. Aí você só vai achar tamanho P ou tamanho, né, extra G, enfim, que não são tamanhos mais comuns, né? E a gente fica sem comprar. Aí você tem que entrar numa pré-venda, demora 2, 3 meses para chegar a camisa na sua casa, você já perde todo aquele hype que você tava, né? A gente compra a camisa, a gente quer que ela no máximo uns 10 dias tá em casa, estourando 10 dias. Então, é uma coisa que por isso que eu sou a favor de trocar. Mas essa prorrogação por 3 meses provavelmente é porque o time não conseguiu fechar um contrato que ele gostaria, com uma outra empresa, com uma distribuição melhor.
Então, até que isso ocorra, ele prorroga um pouquinho com a capa. Achei estranho só 3 meses, isso pode significar que o Pedrinho está próximo de fechar com uma outra empresa, senão teria prorrogado até por um pouquinho mais de tempo, né? E já vou avisando, você que quer Nike, Adidas, prepare o bolso, tá? Porque é uma linha ainda mais cara que a capa. A capa já não é barata. É camisa saindo a 300, 350 reais seca, sem personalização. Se você for personalizar, colocar pet, sai 500, mais de 500 reais. E eu já te falo, Nike, Adidas é ainda mais caro, tá? Então, e tô vendo a Nike também com tanto de preguiça, hein, pra fazer os designs aí das camisas. Mas é aquilo, né? É muito gosto pessoal, cada um gosta de uma coisa. Já me diz aí quem você gostaria como material esportivo do Vasco, Nike, Adidas, Puma, voltaria com uma mais tradicional, uma mais antiga. Enfim, quero a sua opinião aí nos comentários. O mais importante é atender o torcedor do Vasco, né? O cara tá lá no Acre, tá lá no Amazonas, tá lá no Nordeste ou tá lá no Sul, enfim, tá longe do Rio de Janeiro e quer comprar sua camisa. E essa logística tem que funcionar muito melhor do que vem funcionando. Você que quer mais conteúdo de Vasco, ó, falei mais da Barca, tem jogador confirmado de saída, tá aqui, ó, só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações, comentários e muito conteúdo do Vascão da Gama. Vale Vasco, tamo junto e até lá. Legal, Mineirinho. Vasco da Gama, assunto aqui no nosso Boletim da Bola. Bem, 18h35, continuamos no Rio. O assunto é o Flamengo. 2 negócios fechados no Flamengo e diretoria do Mengão recebe a resposta de Carlos Alcaraz e decide vender o Wesley por 120 milhões de reais. O futuro está nas mãos do jogador. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro, uma quarta-feira que começa muito movimentada no Flamengo e chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, cara, você não paga nada. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga nada por isso. E, cara, quando você se inscreve no canal, você ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar o nosso trabalho, também vai ajudar o nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre essa informação, que hoje, daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, vai acontecer um amistoso no Ninho do Urubu entre o Flamengo e o Zenit na categoria Sub-15. Vale lembrar que na semana passada, alguns profissionais da coordenação técnica do Zenit estiveram no Ninho do Urubu fazendo ali palestra para os funcionários do Flamengo. E hoje vai acontecer esse amistoso entre as equipes. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Wesley. Isso porque a diretoria do Flamengo, na noite de ontem, aceitou a proposta do Atalanta de 20 milhões de euros para vender o Wesley. Isso é 120 milhões de reais. A situação é basicamente a seguinte: os italianos vão pagar 16 milhões de euros fixos e 4 milhões de euros variáveis aí em metas que são fáceis de serem alcançadas pela a equipe italiana. O Flamengo aceitou, porém a decisão neste momento está nas mãos do Wesley. Vale lembrar que o Flamengo tem 90% do passe do Wesley, enquanto o jogador e seus empresários têm 10% do passe do jogador, ou seja, 120 milhões de reais menos 10% dá 108 milhões de reais pelo atleta, é o que ficaria. E aí eu vou dizer um negócio aqui, na moral, tipo assim, se o Flamengo com 108 milhões de reais não conseguir ir ao mercado
para contratar um lateral direito e um lateral esquerdo, tem alguma coisa errada no departamento de futebol. Na moral, se o Flamengo, 108 milhões de reais ali, o Flamengo não conseguir ir ao mercado e contratar um lateral direito, porque saindo o Wesley tem que contratar um outro, um lateral esquerdo, por causa da situação do Matias Vinha, tem alguma coisa errada ali. Então, é bem complicado. Eu tô dizendo errado, gente, não é de cambalacho, não, tô dizendo errado de incompetência, tá? Só para deixar claro aqui o que eu quero dizer com isso. Tem 108 milhões de reais, você não consegue contratar 2 jogadores com esse dinheiro todo? Então, tem essa situação. Também tem a situação do Fabrício Bruno. O Flamengo espera um próximo movimento do Rennes para poder vender o jogador. Então, assim, você vai ter 108 mais 100 milhões, 208 milhões de reais para ir para uma janela. Os 4 jogadores que o Flamengo precisa contratar: um ponta, um meia e 2 laterais. Pelo amor de Deus, com 208 milhões de reais, você não consegue no mercado, não consegue contratar? É bem complicado. Bom, mudando de assunto, só para terminar isso do Wesley, a decisão está na mão do jogador. O jogador que vai decidir se vai ou não sair. Vamos ver o que vai acontecer. Falando sobre o Varela, treinou ontem sem nenhuma restrição, treinou bem ontem, então aquela lesão no quadril tá tranquilo. O Ayrton Lucas também treinou ontem sem nenhuma restrição, aquele corte no supercílio tá tranquilo também. Os dois devem estar à disposição do técnico Tite amanhã no jogo contra o Bolívar. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre o Carlos Alcaraz, porque chegou a resposta que o Flamengo estava esperando. E antes de eu falar sobre o negócio fechado, eu preciso falar sobre isso. A situação do Carlos Alcaraz é a seguinte: o jogador não quer sair do Southampton neste momento. A ideia do jogador é ter mais espaço na equipe inglesa e permanecer lá. Ele informou isso aos ingleses. Falou: olha, eu sei que chegou uma proposta aí do Flamengo para mim, mas a minha vontade é permanecer aqui. A minha vontade é continuar aqui. E ao Flamengo foi o que ele respondeu: Flamengo, obrigado pela proposta, mas eu quero permanecer no Southampton porque eu acredito que nessa próxima temporada eu vou ter mais espaço. Eu acredito que nessa próxima temporada eu vou jogar mais aqui. Flazoeiro, a negociação está encerrada? Não, não está encerrada, porque o Flamengo pode voltar a fazer uma proposta melhor para o jogador, apresentar ao jogador um projeto melhor e convencer o jogador a mudar de ideia. Mas a informação é que a primeira resposta do jogador para o Flamengo foi que ele desejava permanecer lá no Southampton, porque ele acreditava que teria mais espaço na equipe nessa Premier League. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre 2 negócios fechados, a começar pelo primeiro negócio, que foi a aprovação da criação da Flabet. O que é isso? A Pixbet é a patrocinadora master do Flamengo hoje. E aí eles tiveram a ideia de criarem a Flabet. O que vai ser a Flabet? Vai ser um site, uma casa de aposta, voltada ao público do Flamengo ali, todo em preto e vermelho, escudo do Flamengo, essas coisas todas. Porém, vai ser a mesma coisa da Pixbet. A única coisa que a Pixbet está comprando do Flamengo, ou está tendo direito do Flamengo, é do nome, Flabet. Eles vão pagar ao Flamengo um total de 82 milhões de reais num período de 3 anos, pagando 10 milhões esse ano e pagando aproximadamente 24 milhões, quase 25 milhões nos próximos anos, 2025, 2026 e 2027. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, foi aprovado praticamente com unanimidade, mais de 100 votos ontem, no Conselho Deliberativo. Além desses 82 milhões de reais, o Flamengo também vai ter direito a 1% da renda, do faturamento bruto, sobre o total de transações e apostas realizadas. Então, 1% sempre vai para o Flamengo num total de transação, e o Flamengo fica livre ou fica sem a responsabilidade sobre qualquer prejuízo. Abriu, deu prejuízo. A culpa não é do Flamengo, não. O Flamengo não tem responsabilidade nenhuma. Desse dinheiro do Flamengo é do Flamengo, e o Flamengo não vai se responsabilizar por eventuais prejuízos ou perdas, tá certo? Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre um outro negócio fechado, que aí é um empréstimo. O negócio é o seguinte:
Quando o Flamengo comprou o terreno do gasômetro, havia lá no edital uma cláusula que pediria que o Flamengo tivesse 41 milhões, eu posso dizer a palavra, como se fosse de calção, assim, porque como o processo corre ainda na justiça, o valor do terreno ele ainda pode mudar. O Flamengo pode ter que pagar mais pelo terreno. E o Flamengo fez um acordo com a XP Investimento, que é basicamente a seguinte: um seguro fiança. A XP Investimento colocou 41 milhões de reais à disposição do Flamengo para que, se aumente o preço do terreno do gasômetro, o Flamengo pegue desses 41 milhões de reais para pagar a parte que aumentar ali no preço do terreno. O Flamengo vai ter um custo de 1,5% ao ano, enquanto esse processo estiver correndo na justiça. Flazueiro, quanto que é 1,5% de 41 milhões? 620 mil reais. Porém, o Flamengo não vai precisar tirar esse dinheiro do seu caixa. Por exemplo, o Flamengo teria que pegar 41 milhões e deixar à disposição da justiça, para a justiça decidir se iria precisar ou não usar esse dinheiro no terreno. Depois a justiça devolveria, mas o Flamengo não teria aqueles 41 milhões no caixa. O Flamengo pega esse seguro fiança com a XP, vai ter que pagar esse 1,5% de juro ao ano, mas, por um outro lado, não vai tirar dinheiro do caixa, não vai desguarnecer o caixa do Mengão. Só para deixar claro e explicado, também foi aprovado ontem pelo Conselho Deliberativo. Queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Cara, é muito importante. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilha. Clica nele, copia o link, envia para 3, 4, 5 rubro-negros, que vai estar ajudando bastante a gente, tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Flamengo em destaque aqui no nosso Boletim da Bola. O Chico Garcia está trazendo detalhes do Corinthians, que acerta mais um meio-campista. Quem é, Chico? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Tem novidade, o Timão acerta com um volante venezuelano que estava jogando nos Estados Unidos e o Ramon Dias pediu mais reforços e eles vão chegar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora atualizar o mercado do Timão, porque tem novidade, notícia em primeira mão aí publicada pelo blog do Macedo, confirmada depois na sequência pela Rádio Itatiaia e também por outros mercados, outros portais, né, o GE, por exemplo. O Corinthians acertou a contratação do venezuelano José Martínez, volante de 30 anos que estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos, né, disputando a Major League Soccer e que também, né, participa da seleção venezuelana, estava na Copa América, por exemplo. Um jogador que faz a função de primeiro, muito marcador, mordedor, primeiríssimo volante. A gente sabe que o Corinthians perdeu aí o Alex Santana por 2 a 3 meses, né, só volta em novembro, contratou o Charles, de resto tem os meninos aí, né, e o Ranieri. O Ranieri que não vem vivendo uma boa fase técnica, né? Então precisava repor. Eu até imaginei que com o namoro com o Gustavo Cuejar, se não fosse o Cuejar, o Corinthians definiria outras prioridades. Mas houve essa possibilidade, né? Um negócio de ocasião aí, essa tentativa, e acabou dando certo. O Corinthians está pagando $2 milhões para assinar em definitivo com ele até o fim de 2027. Isso dá em torno de 10, 11 milhões de reais. É um valor menor, assim, em relação a outros jogadores, né, que o Corinthians estava avaliando, mas é um jogador que já chega experimentado, né, com rodagem em seleção da Venezuela e também do futebol dos Estados Unidos, para jogar agora no futebol brasileiro dentro de uma carência do setor, né, que o Corinthians tinha, porque antes da lesão do Alex Santana, o Paulinho e o Maicon, vale lembrar, né, já saíram e o Corinthians teve que se voltar para os meninos da base. José Martínez, volante, marcador, primeiro homem da função do meio campo ali. Olha, uma contratação interessante, incomum, né? Incomum que eu digo assim, ninguém estava cogitando, né? Não tão usual, mas chega com boas perspectivas e com ótimo cartaz. O Ramon Dias foi para a entrevista coletiva depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino ao lado de Pedro Raul e foi questionado, né, sobre, enfim, né, sobre os reforços, se vão chegar mais gente e tal, e ele foi categórico. Estamos em
3 competições. Quero cumprimentar o manager, ele fala assim, por exemplo, que trouxe o Hugo, que está trazendo os jogadores, o Thales Magno, né? Foi muito questionado sobre o Thales, ele falou assim, eu tenho que cumprimentar o manager, que trouxe o Thales Magno. Os reforços estão chegando, mas precisamos mais. Ele foi categórico, precisamos mais, estamos atentos ao mercado e precisamos agregar mais valor, porque ao estar em 3 competições, você precisa distribuir esse grupo. E aí, uma hora a coisa começa a apertar, né? O Corinthians está em evolução, mas está com uma necessidade de resultado. Mesmo assim, tem alguns jogadores que voltam e meia lesionam, ficou de fora e tudo mais. Você precisa de mais jogadores, especialmente para o setor ofensivo. Esse é o entendimento de Ramon Dias e ele deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva. O Corinthians vai ao mercado. E aí, gente, dos últimos nomes que a gente estava colocando aqui, o Alex Arce não vem mais, o Corinthians encerrou as negociações, confirmando agora oficialmente, né, com a LDU, porque os caras queriam mais dinheiro, aquela coisa toda. O jogador de 29 anos lá, o atacante paraguaio, realmente não vai mais acontecer. E o Gonçalo Plata também, esse não está totalmente descartado, não está com negociações encerradas, mas assim... É muito difícil, porque a menos que os caras baixem a pedida do tipo, tá bom, oferece 8 aí, parcela em 3 anos, que aí a gente topa. Beleza, aí o Corinthians vai lá e pega. Do jeito que eles estão pedindo, 4 milhões de dólares à vista, 12 milhões de euros, né? Não é nem dólar, né? A informação é que eles pediram 12 de euros para liberar, aí vai um abraço, não tem como ser dessa maneira. De qualquer forma, o Corinthians segue atento, porque precisa de um centroavante, mais um centroavante. E o Pedro Raul apareceu aí, né? Surgiu, deu 2 assistências no jogo. É mole? Quando a sombra começa, os caras estão atrás de centroavante. É melhor eu me esforçar um pouquinho mais. Mas também é verdade que ele não recebia um jogo como titular, acho que desde o Campeonato Paulista, né? Entrava sempre nos minutos finais, dessa vez entrou e deu 2 assistências. Perdeu um ou outro gol aqui e tal, mas ele foi participativo e decisivo no jogo, dá para se dizer dessa maneira. Não estou dizendo aqui que o Pedro Raul é solução. O Corinthians precisa contratar. Nesse jogo, por exemplo, os gols aconteceram, de tanta produção ofensiva que o Corinthians tem tido. Mas também aconteceu porque tem um goleiro Hugo, que fez uma reposição espetacular para o Thales Magno. Tem o Thales Magno, que chegou ontem e já fez 2 gols sem ter 90 minutos com o time, porque é qualidade. Quando você traz qualidade, normalmente ela resolve o teu problema. Então o Corinthians precisa contratar. O Ramon Dias sabe disso e o clube sabe disso também. E aí? O que vocês acham? José Martínez, Alex Arce não, Gonçalo Plata dificilmente, muito dinheiro. Que mais que pode acontecer? Quero ouvi-los, comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau. Muito bem, tchau. Obrigado, Chico, mais uma vez. Bem, o assunto agora é o São Paulo. Meus amigos, então quer dizer que o Belmonte, se liga aqui, ó, Belmonte avisa, o São Paulo define data para comprar lateral esquerdo, tá? E tem também o Belmonte falando aqui sobre o São Paulo, um acordo novo com o Thiago Mendes. Além dessas noticiazinhas aqui que tem pra você, pra hoje, pra nós aqui do São Paulo, que gostamos do São Paulo e queremos ficar super bem informados, você sabia que o Internacional de Porto Alegre, isso aqui é quentão, hein? Os caras estão sinalizando que querem o João Moreira, lateral direito do São Paulo, e o Eric teve lesão constatada ou não, porque ele não viajou, sabe que ele não viajou lá pra Montevidéu, né? Além disso, o Igor Vinícius também é um caso bastante curioso pra nós discutirmos, e tem o lateral esquerdo que eu quero falar com vocês do Caio Paulista, aí, do Matias Vinha, e explicar a situação do lateral do São Paulo. Vamos junto nessa viagem durante esse vídeo todo aqui. Então eu tô contando com você aqui, então chega nesse likeinho aí, posso contar com o likeinho, e se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de você por aqui. Só antes, quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol, e se acertar, você ganha. Na 1xBet você conta com as melhores odds, e também tem o seguinte, indo pelo meu link, no primeiro comentário fixado, você vai fazer o seguinte, você vai depositar um valor lá no seu primeiro depósito. 100 vira 200, 200 vira 400, 400 vira 800, 800 vira 1.600, até os 3.000 reais. Dobra o valor do seu primeiro depósito se for pelo meu link. Top ou não é? Ó, hoje tem Libertadores da América, Penharol com The Strongest, tudo bem, mas olha o Botafogo com o Palmeiras aqui, ó. Botafogo, a vitória tá pagando 2,36 e o Palmeiras, a vitória paga 3,23, o Botafogo é favorito em casa, top demais, e tem o Atlético Mineiro também, o Tajeres com o River Plate, tá todo o primeiro comentário fixado, vai por ali, tamo junto. Valeu, XBet! Olha só, meus amigos, vamos já falar do quê? Deixa eu separar aqui. Eric,
O Eric não teve lesão constatada até o momento da gravação desse vídeo aqui, não teve nada. Tô pondo um cafezão aqui. O Eric é só um cara que não está jogando com o técnico Luiz, né, o Zubeldia. E aí o Eric, ele foi afastado lá e não viajou, não está na Libertadores. Aí você fala, tá, mas ele não teve lesão. Beleza, o Zubeldia tá mais ou menos assim com ele. E o caso que deixa mais curioso não é nem do Eric. O caso que deixa mais curioso é o caso do Igor Vinícius. Já é o quarto, quinto jogo que ele nem é relacionado. Ele está fora com uma possibilidade enorme de lesão. Ô, gente, ajuda nós aí. Ajuda nós, não é teoria da... Não é isso, não. Mas é que assim, o cara tava jogando. Aí o cara tem uma enorme chance de lesão. Para e pensa. Tá, vai machucar, para um joguinho. Não, tá cansado mesmo, para 2. O cara tá no quarto, quinto jogo parado. E não pode ir pra Libertadores. Vocês sabem o que é a Libertadores para um São Paulino de verdade? A Libertadores pra gente ela é muito, mil vezes maior que uma Copa do Brasil. Mil vezes maior do que um Brasileirão. O São Paulino gostar de Libertadores, eu sei que essa frase ficou lá pro passado, mas assim, eu ainda gosto. Aí na Libertadores não estamos com força máxima na lateral direita porque o Igor Vinícius vai pro quarto, quinto jogo parado. Porque tem uma chance de lesão. O que é isso? Será que isso é verdade, cara? Isso aí tá complicado de absorver esse tipo de informação. Não sei não, hein? Não sei não se o São Paulo tá correto nessa daí. Um cafezinho pra nós aí, saúde. Mas assim, tá boa. Esquisita a história. Teve uma questão aqui agora, vamos partir agora, quero separar aqui para a lateral esquerda, que eu acho que esse assunto aqui é muito importante, depois eu quero falar do Moreira, e aí nós vamos para a lateral direita de novo. Vamos começar pela lateral direita, que eu já falei do Igor Vinícius. João Moreira para os íntimos é só Moreira mesmo, lateral direito de São Paulo, menino craque que tem problema físico. Joga pra caramba, mas na hora do físico ele fica devendo um pouquinho. O que surgiu de última hora é que o Internacional de Porto Alegre, ele está interessadíssimo na contratação do Moreira, e aí o São Paulo vai ser acionado muito em breve em relação a Moreira, pro São Paulo falar, não quero mandar aí por vocês não, ou para falar, beleza, vamos trocar aí sim, como o São Paulo mandou um dia o Lisieiro pro Inter também e tal, então pode ser que tenha essa negociação. O que fica bastante complicado de entender é como é que o São Paulo pode pensar em se livrar da sua molecada da base, né? Você fala, como é que pode pensar em se livrar, emprestar para um rival um cara da base que pode ser importante aqui? Esse pensamento é o pensamento correto. Como pode o São Paulo emprestar um cara da base? Isso é como a gente fica se sentindo, né? Como pode emprestar um jogador igual o Moreira pro Inter? Não tem cabimento nenhum. Bom, o Luan, só para lembrar vocês, o Luan tá no Vitória da Bahia, primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Pedrinho Vilhena, está no Sport Recife, segunda divisão do Brasileirão aqui, que nós temos aqui. Então tem 2 jogadores que estão emprestados. Beleza, né? Só o Luan, problema físico. Pedrinho Vilhena, é promessa. Agora, o Vitória também está tentando levar lá o Rodriguinho e tal, acabou não conseguindo por enquanto. Mas o Vitória também queria o Moreira e o São Paulo pensou em emprestar o Moreira para fazer vitrine, para o cara jogar. Agora vai chegar o Inter, é muito mais vitrine do que o Vitória. E se não bastasse isso, o São Paulo emprestou ou vendeu já Thales Vander para Portugal, série que não é Benfica, não é o Porto, não. É algum time qualquer de Portugal. Ele emprestou o Thales Vander. E ali, além disso, nós temos o Ibali no Inter de Limeira. Sabe, Inter de Limeira, que vai jogar o Paulista com a gente logo aí, tá lá o Ibali. E ainda assim, o São Paulo estuda liberar antes o Juan, que já perdeu lá pro Southampton, e o Wellington perdeu, vai segurar até o fim do ano. Então assim, já perdeu mais 2. Aí também o São Paulo acaba de mandar o Palmberg lá pra Série C do Campeonato Espanhol, Espanha, né, que é o time que eu falei hoje de manhã lá, qual que era mesmo aqui? Real Múrcia. Foi lá o menino lá, o Palmberg. E os caras querem também o Matheus Belém.
Sabe, e Negrutti também, o volante. Então o São Paulo não tá usando. Nunca a base do São Paulo foi tão sucateada, jogada às traças, sabe? Nunca esteve assim. E agora, não é que eu tô aqui, não, põe os caras pra jogar. Não é isso não. Agora o Moreira no Inter, aí já vai perder a amizade, Júlio Casares. Aí nós vamos perder a amizade. Se o Moreira for pro Inter emprestado, nós tendo aqui o Rafinha com 49 anos, sei lá que idade tem o Rafinha, mas fisicamente já fica muito debilitado. E o Igor Vinícius não pode jogar 5 jogos aí já porque tá cansado. Imagina o Arrascaeta não jogando a Libertadores porque tá cansado. De La Cruz, Pedro, Rafael Veiga, Gustavo Gomes. Sabe, não vai jogar, não, tá cansado. É só aqui, né? É só aqui, não é? Não tem outro time que faz isso. Que o lateral direito titular, é reserva, tá. Era o titular o ano inteiro, tá cansado. E não vai pra Libertadores, nessa pedreira que nós vamos enfrentar contra o Nacional do Uruguai. Tá cansado, tá normal pra caramba. Não tá, né, gente? Vamos avançar no vídeo. Olha só. Lateral esquerdo, qual que é a pegada aqui? Existe ainda rumores de uma contratação do Alexandro. Tem lados aí, acabou, tá longe, o São Paulo não quer mais. Tem outros, não, o São Paulo voltou às conversas. O que eu tenho de oficial naquelas também, né, meu? Porque são boatos, mas assim, a mídia flamenguista já está cravando que o Flamengo está interessado no Alexandro. O Flamengo é interessado no Alexandro. Por quê? Se ele tem o Matias Vinha, que pagou 1 bilhão de euros aí, também tem o Ayrton Lucas, que é o lateral multicampeão com eles titular. Porque o Matias Vinha se machucou. Ele foi comprado da Roma, o Flamengo vai na Europa e compra jogador. Os caras compram da Europa, a Europa compra da gente e o Flamengo compra da Europa. E nós temos que achar que tá normal o São Paulo perdendo a base inteira e não vendendo bem quando vende, né? Mas tudo bem, vamos pensar assim, tá bom. O menino lateral direito lá do Flamengo, lá, o Wesley, custou mais que o Beraldo. Um vai jogar sei lá onde, o outro é do Paris Saint-Germain titular, da seleção do Paris, e vale pagar igual o Wesley do Flamengo lateral. Então assim, tá errado. A coisa está errada. Temos que mudar, tem que fazer mudança na gestão dessa categoria de base. E agora, o Flamengo pode comprar o Alexandro, porque perdeu aí o Matias Vinha. Então, se o Flamengo está interessado no Alexandro, você já sabe que não é só a minha opinião. Não é só a minha opinião aqui que importa, que vale, que não vale, que é uma... O Flamengo também quer o Alexandro. O cara passou 9 anos na Juventus Turim, e eu tenho que ouvir de vez em quando que ele é bagre. Eu tenho que ouvir de vez em quando que o Wellington joga mais bola que ele. Sabe o que são 9 anos de Juventus Turim? São 2 ou 3 renovações de contrato. Um cara que a Juventus Turim, que teve Cristiano Ronaldo recentemente, para não falar do Dybala, Quadrado, Vidal, Pogba, Chiellini, Barzali, uma cacetada de cara excelente. Buffon tava lá. Para não falar de 1 milhão de caras excelentes, o Alexandre estava lá também com esses caras e teve o contrato renovado. Então vim falar de Wellington, vim falar desses caras por aí, parou, né? Gente, olha só. Muito bem, aí o Juba falando do São Paulo, a gente encerra o nosso Boletim da Bola edição de hoje. Eu vou aqui para o intervalo da Betano e da sequência, as emissoras que integram a rede FPI voltam à programação normal. E nós continuamos aqui com mais notícias e mais informações do nosso Boletim da Bola na programação 24 horas da Rádio Futebol. É isso aí, o app do Brasil. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Fala, rapaziada, olha nós aqui outra vez na Ponte Rio-Niterói. Esse de hoje é maravilhoso. Esse aí é o Papa da Lateral. Fizemos uma matéria com esse título, Papa da Lateral. Leandro Peixe Frito. Esse aí, meu amigo, mexe com todo